Vamos lá. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o Bruno Freitas, vou estar falando um pouquinho aqui sobre o K9S e como que ele pode ajudar a nossa produtividade aí no dia a dia na gestão de clusters Kubernetes. Primeiramente, só para me apresentar, né? Eu estou há um ano e meio mais ou menos que eu fiz a migração de carreira para atuar na área de DevOps, né, SRE. E hoje eu estou atuando, né, com essa parte de cluster Kubernetes e vou passar um pouquinho da experiência que eu tive, né, em relação às ferramentas, né, especificamente o K9S, que vem me ajudando bastante aí no dia a dia a conseguir performar melhor. Antes da gente começar, é importante que vocês tenham em mente que aqui eu vou falar mais da parte de usabilidade dele. Então não vai ser instalação, a instalação é bem simples, você pode seguir o manual do próprio K9S no site oficial, não tem muito segredo. E aqui para começar a gente vai falar da parte do kubeconfig, né? O kubectl, que a gente vou estar demonstrando aqui para vocês, né? Uma prévia de alguns comandos ali que a gente acaba usando no dia a dia, para terem noção ali da comparação quando a gente vai migrar para o uso do K9S, né? Óbvio que uma coisa não elimina a outra, né? Mas é importante ter a noção de como funciona o kubectl na prática ali, porque o K9S nada mais é do que uma interface gráfica, né? Então ele vai nos ajudar nisso, só que por baixo dos panos, todos os comandos ali que ele está usando é o kubectl. Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. Bom, pessoal, para começar, o primeiro item que é importante ali a gente entender é como que os comandos, tanto o kubectl quanto o K9S, como que eles se comunicam com o cluster, né? Então, eu instalei o K9S aqui, né? Na verdade, já tenho instalado o K9S na minha máquina, então vou rodar ele e pode ver que, né, essa é a tela inicial dele. Geralmente aqui tem os valores, os itens, só que para a gente não está aparecendo nada, ó, não tem contexto, não tem cluster conectado, não tem usuário, não tem nada disso. Por quê? Porque ele utiliza um arquivinho que é o kubeconfig, que a gente baixa ele, né, da, do gerenciamento dos clusters. Então, se você tem um cluster ali na Azure ou na AWS, para você se conectar, você vai ter que baixar esse arquivo de autenticação, que é o chamado kubeconfig. E esse arquivo ele tem que estar na pasta .kube do seu usuário, tá? Então aqui para o nosso exemplo, eu peguei 3 clusters que a gente vai estar usando aqui. É o cluster dev local, cluster prod e cluster stage. Então, vou até remover esse cara aqui, que esse aqui é só um backup, mas ele ele tem que ter um arquivo config aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Só para vocês entenderem, eu vou simular como se eu tivesse acessado a AWS ou a Azure e baixado o arquivo aqui do cluster, tá? No caso, para esse exemplo, eu estou usando apenas clusters locais aqui, usando a ferramenta do Minikube. Até se vocês quiserem um tutorial de como que usa também essa ferramenta, deixa aqui nos comentários que dependendo a gente tenta montar um vídeo também. Mas o princípio é o mesmo, então vai funcionar para seja cluster em nuvem, cluster local, o princípio é o mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui que esse cara aqui eu baixei e coloquei aqui no meu config. Quando eu faço isso, se eu acessar o K9S, pode ver, ó, que ele já me mostra aqui que eu já estou conectado num contexto, num cluster com o usuário e me traz algumas informações que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais adiante. A mesma coisa acontece com o kubectl. Então, se eu pegar aqui o config view,
vocês vão ver aqui que ele vai me trazer as informações que eu tenho. Então, eu vou estar explicando um pouquinho desse arquivo para vocês terem noção, tá? Nesse arquivo, eu peguei um exemplo aqui que eu tenho os três clusters já configurados nesse arquivo, no mesmo arquivo. Então, basicamente, ele tem essa estrutura, tá? O arquivinho do kubeconfig. Ele vem a parte de clusters, onde vai estar especificado aqui o acesso e configuração dos clusters. Então, como que eu chego nesse cluster, né? Os certificados de autenticação e tudo mais. Então, podem ver que eu tenho 3 itens aqui dentro de cluster, tá? Cada um vai ter um nome, ó, tá vendo? Cluster prod, cluster staging e o cluster dev local. Então, a gente tem esses 3 clusters. Quando a gente pega esse kubectl não, né? Quando a gente pega esse config, além do cluster, ele tem o usuário. Então, o usuário, ele tem também aqui como cluster dev local, cluster prod, cluster stage. Então, é meio que tipo, no geral, se você não tem uma configuração mais avançada de perfis de usuário, grupos e restrições de acesso ali no cluster, basicamente quando você baixa, ele te traz como se fosse um só. Então ele te traz o cluster com o mesmo nome do usuário e também do contexto. E é o nosso caso aqui, tá? Na maioria dos casos, só se você tem uma estrutura um pouco mais elaborada ali em relação à segurança, que aí sim, né, quando você estiver acessando, aí ele vai estar conectado especificamente num cluster, usando um contexto específico e um usuário com as permissões específicas, tá? Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa estrutura aqui do kubeconfig, porque a gente tem que entender isso para poder separar as coisas, tá? E da mesma forma que tem o cluster e o usuário, entra o contexto. Então, o contexto nada mais é do que ele vai falar que nesse contexto que eu estou usando, que chama cluster prod, eu vou estar usando o usuário cluster prod, que está definido aqui. Vou estar usando um namespace default, então aqui eu posso usar o default, posso ter outro, né, que automaticamente quando eu acesso o cluster ali na primeira vez vai cair direto nesse namespace, igual quando eu entrei aqui, ó, já caiu no namespace default, tá? E tem o cluster aqui também, qual cluster que eu estou me conectando. Então isso para cada contexto, tá? Então eu posso ter, por exemplo, um cluster com um usuário só e vários contextos diferentes, ou um cluster, vários usuários, cada um com contexto ali diferente em relação a acesso, tá? Então, já que a gente entendeu um pouquinho desse arquivo, se a gente for olhar ele, o padrão, né, o que a gente baixou do cluster específico, aqui a gente vê que na parte de cluster tem só um item, na parte de contexto tem só um item e usuário também. Então o que a gente vai fazer agora? Eu tenho esse script aqui, que é o unificar, que nada mais é do que eu vou meio que concatenar, ou vou juntar mesmo, vou unificar esses arquivos em um só. Por quê? Tanto o kubeconfig quanto o kubeconfig não, tanto o kubectl quanto o K9s, ele vai utilizar por default esse arquivo para ser para ler as informações de autenticação, tá? Para conseguir listar os contextos ali e conseguir funcionar. Basicamente é assim que funciona. Tem outras formas de você fazer isso, tá? Você pode estar usando, somente alterando essa variável aqui de ambiente, mas no meu caso, assim, no dia a dia, como eu tenho que acessar vários clusters e tem que ser uma coisa mais rápida, né? Para agilizar mesmo o processo do dia a dia, fazer uma validação em uma validação em outro cluster. Então a gente precisa ter isso de uma forma mais ágil. Então, para isso,
eu acabo unificando em um arquivo só para mim não ter o trabalho de ficar mudando, tá? Então, basicamente, esse script aqui, ele pega o arquivo que eu vou estar passando por parâmetro, né? E aí ele faz um backup do config antes, depois ele unifica o config que eu já tenho com o config que eu estou passando por parâmetro, junta tudo em um só e joga esse TMP que ele gerou, que está tudo unificado, por cima do arquivo de config, tá? Então, se eu der um kubectl aqui, config get context, a gente vai ter somente um contexto aqui, tá? O que eu posso estar fazendo agora? Eu vou estar usando unificar e vou adicionar esse arquivo aqui do cluster prod. Então, se eu der o comando de novo, get context, pode ver que ele já adicionou aqui. Então, agora eu já tenho dois acessos ali, os dois clusters já configurados no meu kubectl, e aí eu consigo já alternar entre eles. Vou fazer também para o de stage, para ficar tudo certinho. Então, kubectl aqui. Acredito que é isso. Agora a gente já começa a fazer os testes aqui para vocês terem a noção da diferença que é de usabilidade em relação a usar a linha de comando aqui e usar o K9S, tá? A primeira dica aqui é que você pode estar usando o alias, tá? Então, se tiver no Ubuntu aí, na distribuição Debian, as demais eu não sei se é da mesma forma, mas quer ver, ó, kubectl, opa, tá, já deu clipe aqui. O que acontece? No meu alias eu já criei, então quando eu digito K é a mesma coisa que eu digitar kubectl. Se eu digito kgconf, é a mesma coisa que eu der um kubectl config get context. Então, quer ver, ó, kgetconf. Tá vendo? Ele já me traz. Ah, agora eu quero ir para esse cluster aqui. Então, o que eu faço? Eu já setei um outro aqui, ó, config use context. Então, ksconf. E aí, se eu olhar agora, ó, pode ver que aqui eu estava usando esse, agora eu estou usando esse, tá? kgetnodes. O K vai ser o kubectl, tá? Então, eu já tenho ali ele em pleno funcionamento. Qual que é a grande diferença? Por exemplo, eu tenho que listar os pods aqui para me encontrar um pod que eu quero da minha aplicação. Então, deixa eu alterar então de cluster, eu preciso ir para o cluster de produção. O que eu teria que fazer? kubectl config set context, putz, qual que era? Eu tinha que dar o comando aqui para ver qual que tem disponível e vou colocar aqui cluster prod, né? Aí eu vou dar um kubectl get pods -a para ver todos os pods que tem nesse cluster. E aí, muita coisa, eu quero achar o node, vamos ver se ele tem o node lá. Não tem o node, deixa eu ver se eu estou no cluster certo aqui, que eu acho que até eu usei o set, mas é o use, tá? Use context. Aí, putz, achei aqui os pods aqui no cluster. Então, isso aí é uma das coisas. Bom, agora que a gente já conseguiu entender como funciona essa parte do kubeconfig, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender um pouco como que funciona o K9S, tá? Basicamente, pessoal, deixa eu ir para os pods aqui, o K9S, ele é como se fosse uma interface gráfica mesmo, só que em terminal, que facilita muito o dia a dia. Então, como que funciona o uso dele? Basicamente são
duas iniciais ali que a gente tem. Primeiramente, é os dois pontos. Nos dois pontos, a gente pode estar escolhendo qual que é o recurso do Kubernetes que eu vou estar acessando. Então, por exemplo, eu quero ver os deployments. Então, eu digitei os dois pontos, deployment, ele até autocompleta, ó. Eu posso estar usando deploy, deployment ou deployments, e eu dou um enter, eu caio aqui no deployments. Então, aqui ele vai me falar onde que é o recurso que eu estou. Aqui do lado, ele está escrito all, que é a questão de namespace. Então, aqui ele está pegando de todos os namespaces, ou seja, essa lista é uma lista dos deployments de todos os namespaces. Conforme eu vou acessando os namespaces, ele vai me gerando essa lista aqui, tá? E essa lista é como se fosse um histórico dos namespaces que eu já utilizei, e isso me permite ter um acesso rápido. Então, por exemplo, eu quero ver os deployments somente do namespace Search Manager. Então, aqui para mim está com um atalho 5. Se eu apertar a tecla 5, né, ele vai me trazer só os deployments do Search Manager. Eu quero ver o deployment do namespace Node App. Apertar o 2. Então, ele já me traz isso daqui. E aqui a quantidade, tá? Se eu apertar o 0, que é todos, ele vai me dar, ó, você tem 6 deployments. Agora eu quero ir para o pod, como que eu faço? Dois pontos, que é a questão inicial de navegação, e coloco aqui pods, ou pod, né? O P não tem, não, é pods. Aqui eu já estou nos pods, então, né, todos são 22, eu quero ver os pods do Node App, perto 2, então, basicamente, é isso que dá para fazer. Vamos supor que eu estou no cluster, eu entrei agora no cluster, eu vou listar todos os pods, apertei o 0 aqui, e eu não tenho certeza qual que é o namespace, tem muitos pods, tem 500 pods aqui, e eu estou procurando de uma aplicação que eu não tenho certeza do namespace. Como que eu posso estar fazendo? Que é a questão do segundo comando aqui de navegação. O primeiro que eu já expliquei é os dois pontos, que eu escolho entre os recursos, e o segundo comando é o barra, tá? Então, se eu digitar essa barra aqui, ele entra nesse modo, onde ele vai me permitir fazer a digitação de um texto. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Node. Então, tá vendo? Ó, ele já me traz pods que tenham isso em algum lugar, seja nas labels, né, no nome, no namespace, em qualquer lugar. Então, isso é como se fosse um filtro. E aí eu digito, pode ver que ele já é instantâneo, ele já me traz instantâneo. Ó. Eu não dei Enter, tá? Então, vou colocar aqui App. Ó, ele já me filtra. Agora eu vou colocar Node App. Beleza. Se eu der um Enter, aí ele meio que aplica esse filtro fica ali, né, nessa tela, eu consigo fazer a navegação, acessar esses itens e tudo mais, tá? Então, a gente já conheceu os dois principais comandos, tá? Tem um outro aqui que é um atalho aqui para ajuda. Então, o que acontece? Em cada recurso que eu tenho, por exemplo, os pods, eu tenho comandos e ações diferentes de um deployment, por exemplo, de um secret, de um config map. Então, para mim saber o que eu consigo fazer aqui pelo K9S, se eu digitar aqui, por exemplo, a gente está nos pods, se eu digitar um ponto de interrogação, ele me dá a tela de ajuda e me dá aqui tudo o que eu consigo fazer. Então, eu consigo matar, eu consigo deletar, eu consigo dar um describe, consigo editar, eu consigo seguir para o dono do recurso. Então, né, se a gente fala de Kubernetes, vocês entendem que o deployment ele gerencia um réplica set, o réplica set gerencia o pod, tá? É assim. Então, vamos até entrar nesse detalhe aqui. A gente está nos pods. Eu preciso do Node App. Vou fazer o filtro aqui, Node App, beleza. Agora eu tenho que ir no deployment porque eu quero fazer um restart em todos os containers aqui por uma questão de necessidade, vamos supor.
Então, qual que é o atalho lá? Então, ele tem aqui, né, alguns atalhos você encontra aqui. Se não tiver, eu coloco ponto de interrogação. Então, eu tenho aqui, ó, Jump Owner, Shift J. Dou um ESC aqui, voltei. Opa, perdi o filtro. Vamos lá de novo. Barra Node App. Beleza, estou com o filtro aqui. Se eu selecionar esse daqui e dar um Shift J, ele me joga para o Replica Set. Aí aqui vocês veem aqui embaixo como se fosse a linha de itens, né? Como se fosse estruturas ali que você vai seguindo e você pode voltar essas estruturas depois. Então a gente começou lá no pod, fomos para quem que é o dono do pod, caiu no Replica Set. Se eu dar um Shift J aqui novamente, eu vou cair no Deployment. Então pode ver que aparece aqui. E do Deployment, vocês acham que vai vir qual? Não tem mais, então aqui já falo, não tem mais owners, porque ele já é o limite. Então é ele que é o responsável por aquilo. Dito isso, se eu apertar o ESC, eu consigo voltar. Se eu der um Shift J, eu consigo chegar lá. E é assim que funciona. E isso funciona de várias formas, tá, pessoal? Se eu der um dois pontos aqui, pods, ó, eu tô aqui nos pods. Se eu der um dois pontos deploy, eu vou cair lá no deploy. Então aqui eu já estou direto, eu não tenho como apertar ESC e voltar. Por quê? Porque eu não fui pulando de um em um. Então é assim que funciona, né? Meio que funciona a navegação aqui no K9S. Uma das coisas que eu ainda não pontuei aqui são esses itens aqui do context cluster, né? Eu tinha mencionado anteriormente que isso aqui vai ser com base no contexto que eu tô, lá do kubeconfig. Só que tem mais outras informações interessantes aqui, que é o K9S Rev, que é a revisão ali, ou a versão do K9S da ferramenta. Então aqui vocês vê que eu estou usando a versão 0.59 e aqui mostra que já tem uma versão mais recente, que é 50.16 disponível para mim estar atualizando, tá? Eu acabei não atualizando aqui, mas fica interessante aí para vocês verem como que funciona. E o K8S Heavy, que é a versão do Kubernetes que eu estou. Então, nesse caso desse cluster prod, ele está usando a versão 1.31, tá? Ele também traz informações de métricas de CPU e memória. Eu acabei não instalando a parte de métricas do cluster, mas ele vai trazer aqui as métricas que o Kubernetes traz, não é métrica dos nodes, tá? É a métrica que o Kubernetes traz para a gente. Mostrar para vocês outra questão, né? A gente estava ali no kubectl pelo comando fazendo a transição entre um cluster e outro. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu der um dois pontos, eu vou para qual componente que a gente estava mexendo? Context, né? Então, dei um context aqui, ele mostra todos os contextos que eu tenho ali, que foram que a gente adicionou lá no kubeconfig. Então eu consigo navegar entre eles por aqui também. Então, por exemplo, eu estou no dprod agora, então eu vou usar o de staging. E aqui vocês percebem que já muda a versão de staging, tá uma versão mais avançada, tá? 1.3.2.6 do Kubernetes, tá? Então, interessante esses pontos. Outra questão que a gente tem aqui que é importante é o seguinte, são o alias, tá? Mesma coisa que tem ali no terminal do Linux, a gente tem aqui no K9S, que é o que? Esse alias ele vai mostrar todos os recursos que eu tenho no cluster, assim como os comandos que eu uso para estar acessando esse recurso. Então, nesse cluster aqui, vocês vão ver que ele tem custom resources, tá? Que são, por exemplo, quando você vai instalar o Search Manager, ele tem que instalar recursos diferentes para ele funcionar da maneira adequada. Ele não usa só os componentes padrões ali do cluster que vem. Então, ele adiciona novos recursos. E aí, por exemplo, ele adiciona o recurso de certificados. Então, como que faz para mim ir para os certificados? Né? Eu posso estar usando esse nome ou esse nome aqui de certificates, tá? Então, aqui são os comandos para poder acessar esse cara. Como eu estou no área, se eu der o Enter, eu vou cair no certificates,
tá? Obviamente não vai ter nenhum porque eu não configurei isso, né? Até que tem, né? Tem o nativo ali dele. Ou um que eu já tinha criado, esse aqui eu já tinha criado. Enfim, e aí eu tenho aqui os itens que são diferentes, né? Então, os custom resources. Além dos itens comuns, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, config map. Config map, como que eu faço acesso nele? Eu posso usar cm, config map, config maps, tá? Então, se eu vier aqui, ó, config map, eu trago os config maps de tudo. Eu quero config map do PHP Basic aqui, namespace. Pô, tem esse aqui. Eu não quero mais config map, secret, por exemplo. Já tem aqui. Então, esses itens padrões é dessa forma. Quando você instala itens personalizados, aí a gente consegue ver por aqui. E depois a gente consegue ir adicionando, né? Pode ver que o context aqui, ele tem esses atalhos, mas tem um atalho diferente aqui, ó, que é só o C, que foi o que eu configurei. E por aí vai. Parte de Helm também eu configurei. Então, coloquei HH, eu já caio, né, no Helm. Então, deixa eu dar o um exemplo aqui para vocês. HH cai nos itens aqui do Helm. Tá? Por exemplo, aqui é o exemplo dos recursos que foram instalados com o Helm Chart. Então, isso facilita muito o dia a dia. Agora, a gente tem mais um recurso aqui que é específico do Canal-VS, que é um tipo de visualização que ajuda quando a gente não conhece a estrutura, não conhece as aplicações, né? A gente consegue ter uma visibilidade de como está o uso dos recursos. Essa ferramenta, esse comando é o X-Ray, X-Ray, não sei como que é a pronúncia, mas eu posso estar usando ele de diversas formas. Deixa eu entrar no alias aqui, X-Ray. Então, X-Ray, eu consigo usar ele com o comando X, X-Ray ou X-Rays. Como que funciona? Eu preciso especificar se é um deployment, ou se é um pod, se é um stateful set, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero entender como que o Cert Manager, que o deployment dele funciona. Então, entrei aqui no deployment, eu quero entender o Cert Manager. Então, o que eu vou fazer? X, o que é? Deploy, qual deles? Cert Manager. Então, ele vai carregar aqui, eu vou usar o Y para ver esses itens. Então, aqui, ó, Cert Manager. Isso aqui, Y é o namespace. Isso daqui, o que seria? Deployment. Isso daqui, o que seria? O namespace, porque os itens estão dentro do namespace, né? Agora, esse caminhãozinho aqui é o que? É o pod. E aí, o pod, ele está usando esse Cert Manager aqui, AutoMount, que seria o que? Apertar o Y, Service Account. Então, foi criado um Service Account para ele. E esse item aqui? Isso daqui provavelmente é o controller ou a imagem ali do pod, né? Então a gente consegue ter essa noção. Vamos voltar ali e ver o do Node App. X Deployment Node App. Opa, esse cara aqui tá um pouquinho diferente, ó. Então eu tenho o namespace que eu já descobri, o deployment, e aí eu tenho o pod. O pod tá, esse aqui é o container, tá? Provavelmente é o container. Eu não, apertando o Y aqui eu não consigo acessar esse cara específico, mas esse daqui, ó, é o que? Uma secret, tá? Ó, kind secret. Então, até um item importante que eu vou mostrar ali para vocês também. Mas aqui eu consigo identificar que esse cara tá usando, tá vinculado a secrets também. Então, e também, ó, a parte de service account. Então eu consigo explorar. Então isso que é uma coisa que é bacana quando a gente não conhece os ambientes, tá? Vim aqui para os nodes, ele mostra aqui uma coisa que é interessante também. Eu posso ter o modo de visualização completa, tá? Que é deixa eu ver se tem aqui ó, Ctrl W, Toggle Wide. Então, se eu dar um Ctrl W, seja nos pods, seja nos nodes,
ó, ele me traz muito mais informação. Então, ó, OS Image, kernel, internal IP, então, né, as labels, então ele me traz coisa pra caramba. E eu vou apertar Ctrl W de novo, ele volta. Isso funciona também para os pods. Então, nos pods tem até a questão das labels. Então, por exemplo, né, eu vou deixar a visualização aqui normal, vou mostrar todos os pods e vou filtrar por, como que chama? Control Plane. Ó, se vocês forem ao pé da letra, não tem escrito plane em lugar nenhum aqui, certo? Só que se eu der um Ctrl W, eu vou perceber que na label tá o plane, tá? Então, só para vocês entenderem que o filtro, ele filtra por todo o conteúdo, só aqui nessa lista aqui que não exibe tudo, tá? Mas é possível usar dessa forma. Então, isso também que é bacana. O que mais que temos aqui para explorar? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui um pouquinho de como seria se eu fosse pegar os logs de um pod, né, de uma aplicação, usando o console mesmo, kubectl, e usando o K9s. Então, se eu vier aqui, eu vou primeiro ter que digitar aqui kubectl. Vou usar o meu atalho, tá? Para ficar um pouquinho mais... Não, vamos direto. Config get context. Então tenho que ver os contextos aqui que eu não sei, não vou conseguir guardar de cabeça, né? Então beleza, então tenho que entrar nesse cluster aqui para ver se a aplicação está nesse cluster. Vou dar um kconfig use context cluster prod. Então estou nele. Kget nodes. Então, beleza, né? Nesse caso do meu cluster é fácil saber porque os nodes têm o mesmo nome do cluster, não é o caso de todos, mas aqui eu já tenho meio que certeza que eu estou no cluster certo, então vou dar um kget pods -n node app, que eu sei que minha aplicação está aqui. Tá? Então, beleza, tem essas aplicações. O que eu vou fazer? Eu quero pegar o log dessa aplicação. Vou dar um k logs, esse aqui, -n do namespace node app. Opa, node app. Então, ó, já me trouxe aqui os logs dele. Então, essa aqui é a forma que eu faria para conseguir chegar nos logs, tá? Aqui, como que eu faria? Eu primeiramente iria no context aqui, né? Então, pô, eu preciso entrar no prod, entrei aqui no prod, eu preciso ver o namespace. Então, vou digitar aqui namespace. Pô, eu não lembro de cabeça, deixa eu dar um enter aqui. Ele já me lista. Aí eu vou ver, pô, é o Node App. Dou um enter aqui, já listou os pods. E aí eu posso estar apertando aqui, como vocês podem ver aqui no atalho, o L, para estar vendo os logs, tá? Então, aqui vocês podem ver que teve esse log, só tem um, né? Mas você vê como que é muito mais simples. E aí, deixa eu pegar uma outra aplicação, deixa eu pegar o Ingress, por exemplo, deixa eu filtrar aqui, barra Ingress, então, tá aqui, beleza. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver os logs desse Ingress, vamos ver, ó, então eu tenho aqui os logs. Eu vou fazer um teste, aqui eu estou no cluster de produção, para mostrar para vocês. Quando eu estou olhando os logs, o que acontece? Ele vai ficar sempre caindo aqui. Então, se eu estou analisando, procurando alguma coisa específica ali no log, algum erro, isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque ele vai subindo a tela automaticamente. Isso se dá por conta desses recursos que eu tenho aqui. Eu tenho esses 4 recursos que eu posso estar alternando. Então, o auto scroll é um deles. Então, como que a gente faz para desativar o auto scroll? Então aqui tem, ó, alternar o auto scroll é tecla S. Se eu apertei o S, ó, ele foi para o off, on, off. Então ele me permite fazer isso daí. Assim como o full screen para pegar a tela toda, timestamp ele vai mostrar aqui o horário que ele coletou esse log, que é o T. Tá? Tem um pequeno bug quando eu faço, eu desativo o auto scroll ou o wrap aqui, ele meio que
não traz mais, quando ativo o timestamp, ele não traz os logs. Eu tenho que sair e dar um log de novo e aí sim apertar o T, que é o timestamp. Então aqui ele vai trazer, né, o horário exato ali que ele coletou esses logs, tá? Que mais? Timestamp. O wrap, por exemplo, que é o W. Então, pô, eu não lembro os comandos de cabeça. Dá um ponto de interrogação aqui que ele vai mostrar. Ó, Shift C para limpar, um copy para marcar, salvar e ativar ou desativar os recursos aqui, tá? Tem esses outros atalhos que eu até nem expliquei, é como se fosse a questão do namespace, então você pode, por exemplo, se eu apertar o 0, ele vai dar um tail completo, ele vai pegar todos os logs do pod, né? Se eu der um 2 aqui, eu quero só os logs de 1 minuto atrás. Pô, não tenho. Ah, eu quero de 5 minutos atrás. Opa, já tem um pouco. Ah, eu quero de 30 minutos atrás. Já tem mais um pouco. Quero de 1 hora atrás. Tenho mais um pouco, tá? Então, ele funciona dessa forma. Ah, eu quero o head, que é os primeiros logs. Então, já caio aqui, ó. Os primeiros logs foram esses daqui, tá? Isso ajuda muito no dia a dia, muito mais prático do que você pensa. Você tem que ficar fazendo esse rolê todo aqui via linha de código aqui. Tipo, né, impossível. Então isso aqui facilita demais nesse sentido. Eu posso até salvar, tá? Se eu der um Ctrl S aqui, né? Ó, ele vai salvar para esse diretório aqui. Ele fica... eu não consegui copiar, então Ctrl S aqui de novo. Ele fica nesse diretório aqui, tá, pessoal? Na pasta do usuário, ponto local, state, K9s, aí vai ter screen dump e o nome do cluster e tudo mais, e os arquivos vão estar um arquivo de log lá salvo, arquivo .log mesmo, né? Com esses dados aqui. Isso eu consigo fazer também para diversas outras telas, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente. Então aqui a gente já viu a parte de log. Eu posso vir aqui nos pods também e, por exemplo, eu preciso reiniciar só esse pod aqui que travou, ou sei lá, preciso atualizar ele, ou deu algum tipo de problema nele. Eu posso usar um Ctrl D, que é a forma de deleção, né, deletar ele. Aqui eu posso escolher a propagação, isso aqui eu nunca mexi, tá? Eu não sei especificamente o que muda dentre um e outro, então sempre deixo em background. E o force eu posso ativar ou desativar. Então isso é porque quando eu uso o delete, ele basicamente vai mandar um sinal de desligamento para o pod vai iniciar o processo de desligamento da forma harmônica, né? E aí sim ele vai desligar. Quando eu faço um force, ele simplesmente vai lá e desliga e corta. A diferença entre eu segurar o botão de desligar do computador, né, que depois de uns segundos ele desliga completamente sem, sem dúvida nenhuma, né, ele já faz o processo imediato ali, corta a energia. E o outro processo, se eu apertar o botão, né, se estiver tudo configurado no Windows ali por default, se eu apertar o botão, ele vai inicializar o desligamento. Então ele vai começar a fechar as aplicações, encerrar todos os processos para depois desligar da forma correta. Qual que é a diferença principal dos dois? Né, se você encerra de forma abrupta, você pode ter perca de dados, problemas e tudo mais ali, de acordo, né, com o tipo de aplicação. Os pods geralmente não tem porque são efêmeros, né? Agora, quando se trata de stateful set, por exemplo, aí é um pouco mais complicado, que você tem dados ali persistentes dentro do pod. E além dessa questão do force que eu posso estar fazendo, eu vou dar um OK aqui para desligar ele, tá? Então pode ver, ó, que ele inicializa a finalização aqui, e aí o deployment já entende que está em desligamento e sobe uma outra réplica. Tem o outro comando, se eu der um ponto de interrogação aqui, que é o kill, que é o Ctrl K. Só que qual que é o problema dele? Ele simplesmente ele mata e não te pergunta nada. Então é até um comando perigoso. Por exemplo, se eu estiver navegando aqui e acabar errando o item que eu estou selecionado,
eu vou estar matando, né, sem perguntar nem nada. Então eu vou dar um Ctrl K aqui, ó. Ele só me fala, ó, recurso deletado. Tá vendo? Então tem que tomar cautela também no uso, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades, né? Então a gente tem que tomar uma certa cautela nesse uso, mas basicamente o que mais usa é o delete mesmo. Então não vou mostrar aqui para vocês, né? Ficar gastando tempo, acho que deu para entender ali como que é essa diferença. Aqui eu também consigo, além dessa parte de log, vamos ver o que daria para fazer. Vamos supor que eu preciso reiniciar todas as aplicações aqui por algum motivo, para, sei lá, recarregar as variáveis de ambiente, por exemplo. Então, eu dou um Ctrl Shift J aqui para mim lá direto no deployment, e aí sim, em vez de eu matar esses pods lá, que aí vai me gerar indisponibilidade, eu venho por aqui, aí eu entro na parte de ajuda aqui e falo, pô, como que eu faço o restart aqui dele? Ó, tem opção R aqui de restart. Então, se eu selecionar ele e apertar o R, ele vai falar, você quer restartar? Dou um OK. E aí, se eu for em pods aqui, ó, vocês vão ver, né, que já começou a inicializar um, só que assim, era para ter 4, então ele manteve os 4, iniciou o quinto, depois que o quinto ficou com running, né, que ele ficou pronto aqui, aí sim ele matou um deles e já fez o processo para o novo. Então ele vai fazer essa troca de forma gradual, que é a forma adequada de se fazer, né, porque isso não vai gerar downtime. Se eu voltar lá em deploy, que mais eu consigo fazer aqui? Eu consigo, por exemplo, fazer o scale. Pô, eu estou com a aplicação aqui com 4 réplicas aqui. Vamos mudar para 6. Vou dar um OK. Ó, lá nos pods, aqui, ele já mostra. Tá muito ruim de eu enxergar, eu quero ver quais são os pods mais novos. Então, eu consigo, por essas colunas, fazer o filtro, tá? Então, se eu colocar um ponto de interrogação aqui, ó, filtrar, por exemplo, por cadê? Por age. Então, Shift A. Então, um ESC aqui, Shift A. Então, vocês vão perceber aqui que, ó, ele filtrou por aqui, ó. Tá vendo? Então, é assim que funciona. Shift R vai ser por R aqui, né? E por aí vai. Outro recurso interessante, pessoal, que tem é a questão da edição. Vamos supor, eu vou lá no deployment, vou pegar o Node App aqui como um exemplo e vou dar um describe aqui, por exemplo. Tem a opção aqui, ó, describe. Ele vai mostrar muitas informações importantes que eu consigo ter um resumo ali, inclusive a parte de eventos, tá? Então pode ver aqui, ó, que ele teve scale up, scale down ali, por conta dos rollout e da alteração da quantidade de réplicas, né? Então te dá ali os eventos que teve, mostra se tem parte de probe configurada, a imagem que está utilizando e tudo mais. Então isso aqui é uma mão na roda. Esse describe não é só em deployment, é em todos os itens praticamente. Então se eu vier no pod aqui, dar um describe, eu tenho aqui também os eventos, ó. Então ele, né, pegou a imagem, já estava presente no Node, já criou o container, inicializou, tá? Algumas outras configurações aqui, né, os recursos aqui, se tem configurado e tudo mais, porta, enfim. É uma mão na roda esse describe. Outra informação também, a gente tinha comentado dos logs, né? Os logs é com L. Vamos supor que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o Core DNS. O Core DNS ele foi restartado 3 vezes. Então, pô, preocupante. O que será que aconteceu no anterior? Se eu apertar um P, ele vai me trazer o log do container anterior. Ou seja, não é o log atual, é o log do último container que falhou. Então aqui eu consigo ver, ó, eu segui term shutdown. Então provavelmente foi, né, chegou
um evento ali forçando o desligamento, né, solicitando o desligamento dele, por isso que ele encerrou. Então, isso ajuda muito porque a gente consegue ter essa visão, né, do que aconteceu ali no último problema, digamos assim. Conseguimos também usar o shell, que é acessar diretamente o container. Então, se eu vir aqui Node App, apertar o S, ó, eu estou dentro dele. Então, né, já mostro os arquivos aqui. Tá? Então, eu consigo estar dentro do container. Hostname, estou dentro dele. Aí eu posso dar um exit ou Ctrl D aqui, vou cair para essa tela de volta. Basicamente é assim que funciona. Que mais que tem aqui? Por exemplo, eu preciso transferir um arquivo para mim fazer um troubleshooting. Então, eu preciso transferir um arquivo de log específico dessa aplicação aqui que está especificamente nesse container. O que eu faço? Eu tenho a opção aqui do transfer. Então, eu vou digitar o T aqui, ele vai me perguntar, né, qual que é o arquivo. Então, eu vi que é no /app/server.js. Eu quero que caia no meu /tmp/ depuração.js. Então, dá um exemplo. Aqui eu escolho quantas vezes eu vou tentar baixar esse arquivo. Geralmente eu deixo sempre que ele vai rapidinho, dou um OK. E aí ele já me deu aqui, ó, download com sucesso. Então, se eu vier no terminal aqui e der um nano /tmp /depuração, ó, já tem um arquivo aqui, entendeu? Então, isso me facilita muito também. Outra questão que eu posso ter, vamos lá no deployment, ou vamos pegar um item diferente, vamos pegar um Ingress. Então eu tenho o Ingress configurado aqui, eu vou precisar fazer uma alteração aqui nas annotations dele, por exemplo. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo editar esse cara. Se eu der, por exemplo, um describe, eu vou ter as informações de describe. Se eu apertar o Y, eu vejo ele como um YAML, tá? Então eu consigo ver ele completinho, como se fosse o arquivo mesmo. Eu posso usar até o C, por exemplo, para copiar. Então, ó, putz, copiei. Aí eu vou aqui abrir um Notepad, por exemplo, um editor aqui, o VS Code, e eu colo, tá vendo? Então ele já me permite fazer isso de forma bem prática, eu não fico tendo que selecionar nem nada. Posso pesquisar por aqui também da mesma forma que eu pesquisei, né, nos itens com barra. Então, eu quero ver o Ingress Class. Aqui, ó. Dei um Enter, então ele mostrou, ó, foi encontrado um item, você está no item 1 de 1. Então, posso apertar o N para ir para o próximo, ou Shift N para voltar no item anterior. Vou até fazer isso aqui para ficar mais claro ali para vocês. Estou no YAML, vou dar um barra aqui e vou pesquisar por Node App, que eu sei que vai ter vários. Dei um Enter. Então, estou no item 1 de 9. Se eu apertar o N, eu vou para o item 2. Apertar N, assim por diante. Shift N, eu volto. Tá? Basicamente assim, ajuda bastante. Agora eu tenho que fazer a alteração de fato. Então, eu vou usar o Edit, tá? Então, deixa eu apertar o E. Ó, o que aconteceu? Ele me abriu o Nano, que é o meu editor que eu configurei, que eu pré-configurei ele para estar utilizando, para que eu possa fazer as edições por aqui. Como que funciona isso? No caso de vocês, se tiverem um Debian, vocês podem estar usando, né, se vocês estiverem usando o Bash normal, podem estar alterando em ponto, né, na pasta do usuário, ponto bashrc. Então, editor. Vocês vão precisar ter isso daqui, tá? Para definir que o editor vai ser o Nano e isso ser persistente, ou seja, toda vez que você liga a máquina, acessa, ele vai sempre estar com esse valor. Tá? Se você quiser uma coisa pontual, você pode colocar esse comando no terminal ali e fazer que vai funcionar. Só que fechou o terminal, abriu de novo, vai sumir. Então, usando dessa forma aqui, ele vai dar certo. Então, posso usar o VI,
posso usar o code "-w", por exemplo, para abrir ele numa janela. Tá? Então eu vou até fazer esse teste aqui. No meu caso, eu não estou usando o bash, eu uso o zsh, tá? Então eu vou editar por aqui, editor. Então estou vendo aqui, ó, nano, eu vou colocar um code "-w", vou salvar, tá? Aí eu tô aqui editando, deixa eu dar um Ctrl X, não vou alterar nada. Eu vou fechar ele. Na verdade eu tenho que abrir uma nova, né, janela, porque essa aqui já está aberta. Deixa eu abrir uma nova janela aqui e vou dar um K9S. Eu vou pegar o Ingress, todos os Ingress aqui, e vou dar um editar. Então a tela, ó, ela está travada. E olha o que apareceu aqui para mim, já me abriu o VS Code com esse cara alterado, tá? Então eu vou colocar um metadata aqui, uma label só, um label aqui, minha app 123. Vou colocar aqui teste. Então eu vou salvar. Tá, ele não me deixou salvar por questões de permissão, então depois isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que fazer o ajuste ali, dependendo do seu editor. Geralmente eu não uso isso aqui, né, é só para fazer um teste aqui para vocês, mas com esse editor aqui eu não vou conseguir, porque eu vou precisar liberar essa permissão. Então eu fechei o arquivo, vocês perceberam que a tela voltou aqui, né? Então, como é assim, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui, que é o Q, vou fechar essa janela e vou voltar aqui no editor, e vou colocar um VI, por exemplo. Se eu abrir um novo terminal aqui, K9S, e lá no Ingress, e editar, ó, pode ver que ele já não abriu mais o nano, abriu o VI. Então eu vou apertar a parte de insert aqui e vou inserir uma label aqui, minha app teste. Então vou salvar aqui. Então se eu vier aqui olhar o YAML, pode ver que já está aqui. Então eu consigo fazer esses ajustes de forma bem prática por ali, tá? Então conseguimos ter essa questão. Se eu for em deployment, eu tenho até alguns atalhos, por exemplo, eu quero alterar a imagem disso daqui. Eu posso apertar o I, ele vai me falar, ó, a imagem que você está usando é essa aqui, Bruno Freitas Node App versão 1.0. Eu quero usar porque eu já fiz o build manual lá e subi, eu quero testar essa nova versão. Se eu dar um OK aqui, vou até dar o OK aqui, vai começar a dar problema. Por quê? Porque não existe. Tá vendo? Eu erro da imagem, mas eu só queria mostrar que funciona. Então vou voltar aqui para 1.0, OK. E aí ele vai voltar às aplicações aqui, tá? Isso é uma coisa muito útil também no dia a dia, que a gente consegue tá agilizando bastante coisa. Lembrei, a parte de secrets, por exemplo. Parte de secrets é uma parte mais sensível, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo do Node App. Se eu vier aqui na secret, dar um enter nela, é o describe, né? E ele me dá uma opção de fazer a decodificação dela. Então, se eu der um X aqui, ó, ele vai mostrar os valores, que não deveria, né, mostrar, mas eu consigo fazer essa decodificação aqui em tempo real, porque se eu estou usando linha de comando ali, eu tenho que pegar esse valor, fazer um base 64 para poder descriptografar, para me poder enxergar qual que é o valor que tem ali. E aqui na interface fica muito mais fácil, né? Então eu tenho essa opção pelo describe. Se eu for, por exemplo, olhar o YAML, né, ele é dessa forma. Também o YAML ele me permite essa decodificação. E eu consigo também fazer a edição dele, né, e tudo mais.
Bom, pessoal, eu acho que o uso em si dele é dessa forma, tá? Tem até um outro recurso aqui que eu não costumo usar muito, mas é o Pulse. Ele vai te mostrar ali a quantidade de recursos de cada tipo. Deixa eu ir para os pods aqui e selecionar tudo. Então, selecionei tudo aqui, todos os namespaces. Aí sim eu vou para o Pulse. Então, o Pulse agora está me mostrando todos os os itens aqui de todos os namespaces. Então, eu vou ter 3 nodes, 7 namespaces, 8 service, 70 eventos, 3 deles é evento de problema. Então, já vou até olhar os eventos ali para a gente dar uma olhada. 51 service account, 2 daemon set, 2 jobs, por aí vai, tá? Então, vamos lá nos eventos. Os eventos eu consigo ver muita coisa. Então, se eu for aqui Node App e pegar ele, filtrar ele, deixa eu ver, First Sim, tá vendo a coluna aqui, ó? Foi a hora que foi vista essa mensagem, e Last Sim a última hora que foi vista. Então, o filtro já está por ele, então já está certo. Deixa eu tentar inverter ele, ponto de interrogação. Last Sim é o Shift L. Então, se eu apertar um Shift L, ó, ele já mudou aqui e já trouxe o mais recente, ó. Então, há 9 minutos atrás ele conseguiu de forma comum fazer o delete ali de um pod, tá? Fazendo scale, fazendo pooling da imagem. Aqui é os itens de falha. Então, foi aquela hora que a gente mudou, ó, para a imagem 2.0. Então, isso daqui também é uma mão na roda para a gente conseguir ter visibilidade, né? Coisa que é muito difícil eu conseguir ter esse nível de detalhamento ali. Não é impossível, tá? Dá para ter, mas é muito difícil a gente ficar fazendo isso na linha de comando e fazendo filtro e ordenando e tudo mais. Então, isso aqui é muito, muito, muito bom. Ah, tem mais um recurso interessante, tá? Tem mais um recurso interessante que é o que? É a parte de port forward. Então, eu estou aqui na aplicação, vamos supor que, né, para mim acessar ela, eu estou acessando através do Ingress, tá? Node App. Então, nesse Node App, se eu vier aqui, eu consigo acessar, tá vendo? E só que eu tô com algum problema, alguma questão ali que eu tô suspeitando que é a parte do proxy reverso, que não é a aplicação em si. Então, eu consigo vir aqui nos pods, seja no pod ou no service, e criar um port forward. Então, eu faço através do comando Shift F. Então, Shift F aqui, ele vai me mostrar, ó, você vai usar o container tal na porta tal e a sua porta local qual que você quer usar. Vou colocar aqui 3003, localhost mesmo, e vou dar um OK. Quando eu faço isso, pode perceber que ele tem um item aqui do PF aqui, que é port forward, exibindo aqui. Então eu consigo visualizar o que tem. Para eu conseguir visualizar esse port forward que eu criei, eu posso estar usando a tecla F, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui nesse primeiro, apertar o F. Ele vai falar aqui, ó, não tem port forward definido aí. Aí se eu vier nesse e apertar o F, eu consigo acessar, tá vendo? Port forward. E aqui eu posso estar deletando ou ajustando, enfim. E aí o que eu vou fazer? Localhost na porta 3000, eu vou fazer o acesso e ó, tcharam, estamos diretamente ali na aplicação usando o port forward. Não está passando pelo proxy reverso. Então se eu deletar aqui, Ctrl D, né? Aí eu volto. Ó, pode ver que não tem mais port forward. E se eu der um refresh aqui, vai dar erro. Tá? Bom, pessoal, outro recurso que também é muito bom quando a gente vai aqui no Helm, tá? Então, o Helm é quando a gente faz instalação através dos Helm Charts. E o que é bacana nele? Aqui ele faz por revisão. Então, quando a gente entra nesse item do Helm, aqui eu estou mostrando, né, só o Node App, mas, né, se eu apertar
o 0 aqui para mostrar todos, tem o Cert Manager, por exemplo. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo ver aqui o describe dele. Então, tem alguns Helm Charts, por exemplo, o Cert Manager aqui, ele vai me dar algumas informações e tudo mais. Nesse caso do meu, ele é, né, eu que criei, então ele não tem muito detalhe. O que acontece? Eu consigo ver, por exemplo, quando eu vou em Values, o que eu apliquei nele. Então, tem vários valores aqui, que foi os valores que eu usei para aplicar no chart, tá? Então, isso aqui ajuda a gente a entender. Eu posso ver o YAML dele completo, então tudo que foi criado, né, através dele. E outro item importante é a parte das releases. Então pode ver que ele tem duas revisões no Node App. Então, se eu apertar o R, eu vou ver que ele teve a revisão primeira, que foi a primeira instalação, e depois um upgrade que eu fiz com algumas alterações. Então, tenho opções aqui que é muito interessante, por exemplo, né, que é ver os valores de cada um. Então, aqui o que eu tenho certeza que eu alterei foi a parte de resources. Então, no resources inicial, ele estava com isso daqui de request de CPU, 100 e 128 MB de memória. Quando eu fui para a revisão 2, eu alterei esses valores, né? Deixa eu buscar aqui resources. Aqui, ó. Então, eu alterei os resources para 200 de CPU, né? 200 M, e de memória foi para 256. Então eu consigo depois fazer um deparo ali de um valor de outro para ver o que houve de diferença e tudo mais. Então vamos supor que eu tenha tido algum problema nessa revisão, eu quero voltar para a anterior, sem precisar refazer o deploy ou coisa do tipo. Então eu posso simplesmente selecionar aqui a revisão que eu quero e apertar o R, que é o rollback to. E aí ele vai falar, né? Você quer voltar para a release 1? Eu dou um OK. Então ele sobe uma nova revisão, né? Falando que foi feito o rollback para a revisão número 1. Então, se eu vier aqui nos pods, eu vou ver, né, que está sendo trocado eles já por questão da revisão. Então, se eu vier nesse node aqui que já tem um tempo, olhar o YAML dele aqui, procurar por request, ele está com 200 e 256. Se eu pegar esse que subiu agora e ver a request, ele já está com um valor antigo. Então isso daqui também é um item, é um recurso aí muito válido ali para uso do dia a dia, tá? Então tem a questão dos atalhos, né, que eu mencionei aqui do Alias. Como que a gente pode configurar os nossos próprios atalhos, né? Você vai encontrar essas informações diretamente lá no site do canal VS, né, com as dicas lá e tudo mais, como que funciona. Você vai estar fazendo a configuração num arquivo específico que fica na sua pasta de usuário, .config k9s alias, tá? Eu vou até entrar nessa pasta aqui, porque além do alias, você pode adicionar configurações, skins, né, que são as partes ali de coloração ali do K9s. Você pode colorir ele, colocar esquema de cor específico para cada tipo de cluster. Então acho que é interessante também, só dá um pouco de trabalho, mas eu já testei e achei interessante. E a gente pode estar fazendo diversas configurações, ó. Então aqui mostra a pasta que vai cair, eu posso estar alterando, né, quando eu dou Ctrl S, parte de usar o mouse ali durante o uso dele, os pods, né, como que vou estar criando ele ali, a imagem padrão e tudo mais. Então tem diversas configurações que dá para a gente ativar nele. E voltando, né, na parte do alias, então é esse arquivo onde eu vou estar configurando. Eu fiz os ajustes desses daqui, então o HH vai me levar para o Helm e o C vai me levar para os contextos, tá?
Basicamente é isso. Você pode estar colocando com filtro já, tipo barra. Eu quero, por exemplo, ver os realms de um namespace tal, ou com que tenha, sei lá, Node app, tá? Então você pode estar fazendo essas definições. Tem todos os detalhes lá melhor no próprio site lá do próprio manual ali na documentação do K9S, mas o arquivo fica nessa pasta, então isso já ajuda aí vocês. Pessoal, o último detalhe que passou aqui batido, e eu lembrei depois, eu vou passar aqui para vocês, são duas questões. A questão do sanitize aqui, o que ele faz? Às vezes acontece de trocar os nodes ou fazer o rebalance do cluster e ter pods completos, igual tem aqui, e alguns com status de evicted, né? Que acontece? Quando tem esses casos, em vez de eu selecionar eles para remover, e uma das formas de você selecionar, né, é apertando o espaço. Então, por exemplo, eu posso selecionar esse cara aqui e esse cara aqui, por exemplo, eu quero remover eles. Então, dou um Ctrl D, aí ele pergunta aqui, né, se tem certeza que quer deletar ali os 3 pods que você marcou, dou OK. Então, ele faz isso nos 3. E voltando aqui na questão do sanitize, né, ele serve justamente para remover esses pods que estão com status de completed, né, para não ficar poluindo aqui, e também os que estavam com evicted. Então, apertando o Z aqui, ele pergunta se você quer deletar todos os pods que estão em status de erro ou completed, né? E aí você tem que colocar o que ele pede ali. Yes, please. E vim aqui em OK. E aí pode ver que ele sumiu ali, então ele já fez a faxina toda ali no cluster. Isso para clusters que tem muitos pods, né, clusters grandes, isso ajuda bastante a gente manter ali uma visibilidade e um ambiente mais limpo ali, beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido aí para vocês um pouco do uso, como que é útil e ágil a gente está usando essa ferramenta. É, eu já usei um pouquinho do Lens também, mas sinceramente o K9S eu acho que ele, por mais que ele seja a nível ali do console, não seja uma parte gráfica igual o Lens, ele acaba sendo bem mais ágil ali para mim no dia a dia do que o Lens, tá? Então eu gostei bastante. Aí dúvidas, sugestões, críticas aí vocês podem estar colocando aí nos comentários para a gente estar melhorando e conseguir aí compartilhar o conteúdo que eu acho que é interessante para a gente conseguir ir crescendo. Beleza? Fico por aqui. Até